fez nenhuma referência aos materiais que ele usou, nem como foram presos uns aos outros. Isso levou muitos pesquisadores a duvidar da alegação de que Veranzio fora o primeiro paraquedista da história. A investigação tenta compreender como Veranzio pôde ter obtido êxito onde tantos outros inventores antigos haviam falhado, como o maior inventor e artista renascentista, Leonardo da Vinci. No século XV, Leonardo imaginou e desenhou o que é considerado o primeiro projeto de paraquedas. Mas não há evidências de que Leonardo tenha construído ou testado esse paraquedas. Simplesmente continua a ser um projeto limitado às páginas da história. Um século mais tarde, Veranzio fez seu próprio projeto de paraquedas, possivelmente influenciado pelo esboço de Leonardo. Não sei o que o levou a fazer isso. Ele pode ter visto alguém pular de um prédio em chamas, o que não deve ter sido uma visão muito agradável, e isso pode ter servido de inspiração para que ele desenvolvesse isso. Então deve ter havido uma necessidade. Ele não teria projetado, nem construído, nem saltado sem motivo nenhum. Eu acho que deve ter havido alguma necessidade. Eu acho que sua única experiência de pessoas saltando de grandes alturas não devia ser boa, então ele devia estar sob muita apreensão. Usando a ilustração, o paraquedista Ray Armstrong e o preparador de paraquedas Alex Flint tentarão recriar e testar o paraquedas de Veranzio. Um dos maiores desafios que nós tivemos foi a simplicidade dos desenhos, que não possuíam muitos detalhes, e nós tentamos adivinhar como teria sido construído. Por exemplo, nós sabíamos que ele tinha saltado e que tinha sobrevivido. Portanto, certas coisas tiveram que ser postas em prática. O paraquedas tinha que estar inteiro quando ele chegou ao solo. No século XVII, Veranzio enfrentou o desafio de encontrar materiais leves, mas fortes. Bom, com base nos rascunhos da estrutura que foram deixados pelo Veranzio, nós vimos que era basicamente uma estrutura de madeira com revestimento de tecido. E decidimos usar o bambu porque é leve e forte e com certeza podia ser encontrado naquela época. Para o tecido, a equipe decidiu usar rabutai, um tipo de seda que é leve e forte e comparável à seda que existia no século XVII. Mas os paraquedistas precisam usar uma interpretação sensata e razoável para o que o projeto não explica. O problema é que se nós enrolássemos todo o tecido, como algumas pessoas interpretaram, que o tecido era enrolado na estrutura, então haveria um ponto de carregamento que enfraqueceria o paraquedas e ele começaria a se desintegrar durante a descida. Então o mais fácil a fazer era criar uma bainha. Nós costuramos de modo que as traves possam passar por entre elas. Assim, o peso é dividido por toda a extensão do paraquedas e desse jeito o tecido desaceleraria a queda e a estrutura de madeira aguentaria o impacto. Segundo fontes históricas, Veranzio saltou de paraquedas de uma altura de 4 andares, cerca de 60 metros. Mas se o nosso pesquisador errar, ele pode ser morto. A solução é testar o paraquedas a uma altitude muito maior para que haja tempo de abrir um paraquedas reserva. O objetivo é ver se o paraquedas suporta os 60 metros necessários para fazer Veranzio chegar com segurança ao solo. Chega o dia do teste. O paraquedas de Veranzio não enfrenta o céu há 500 anos. A equipe trabalha prendendo o paraquedas ao fundo de um balão de ar quente que vai levar o paraquedas e Ray a 1.800 metros de altitude e até o desconhecido. Existem algumas variáveis que nós não conhecemos exatamente. Eu sou um preparador de paraquedas e eu estou acostumado a usar tecidos técnicos modernos para produzir o melhor resultado. Mas isso aqui vai além do meu conhecimento de materiais e há coisas que nós só vamos conseguir entender depois que o balão nos levantar e começar a se mover. Nós não sabemos a tensão e a pressão que serão aplicadas. A segurança de Ray dependerá de Alex, que é o responsável por prender o paraquedas ao fundo do cesto do balão. Nós não tivemos nenhuma oportunidade de testar o equipamento. As traves de bambu que formam a estrutura do paraquedas são de um material natural. Nós sabemos que é forte, mas é difícil calcular sua resistência, porque é um material natural. 500 anos atrás, Veranzio não sabia se o paraquedas iria deter sua queda ou se quebraria, fazendo-o mergulhar para a morte. Há tantas coisas que podem falhar. Eu espero que tudo
funcione bem. A maior preocupação da equipe é se a seda e a estrutura de bambu irão suportar a resistência do ar. O verdadeiro teste do paraquedas é ver se ele pode cair por 5 a 10 segundos e permanecer intacto. Então ele funcionaria, porque seria o tempo necessário para desacelerar a queda, salvando Venâncio. A parte mais delicada é a decolagem inicial. Nós temos que tirar o balão do chão, prender o paraquedas sob o balão e depois colocar o Ray debaixo do paraquedas. Antes de cada salto eu fico um pouco nervoso. Boa sorte! Tá tudo certo, tudo bem por aqui. O balão leva 12 minutos para subir 1.800 metros. Se o paraquedas resistir por 10 segundos após seu lançamento, significa que Venâncio teria sobrevivido. Chegou o momento da verdade para a equipe. Tudo bem! Pronto! Vamos lá! 3, 2, 1, vai! Apesar dos receios da equipe de que o paraquedas se desintegrasse após 10 segundos, ele ainda está intacto após 1 minuto de descida. Mas Ray pode pousar com segurança? Então Ray enfrenta um problema. O vento o está soprando para longe da zona de pouso, em direção a um conjunto habitacional. O paraquedas está à mercê dos elementos. Para sua própria segurança e das pessoas em solo, Ray não tem outra escolha a não ser abrir o paraquedas reserva. Isso foi fantástico, fantástico mesmo. Foi muito, mas muito melhor do que eu poderia imaginar que seria. Eu esperava descer a 20 metros por segundo, mas a velocidade era de 7,8 metros por segundo, que é uma descida bastante tranquila, sem dúvida. Uma velocidade de descida de 7 metros por segundo é comparável ao paraquedas modernos usados por paraquedistas e praticantes de base jumping. Como o paraquedas de Venâncio, este tem o formato e é mais parecido com as asas de um avião do que com o modelo redondo tradicional. Eu estava puxando as cordas para tentar distorcê-lo e ver se eu podia direcioná-lo, e consegui um pouco, fazendo com que fizesse uma curva. E eu realmente não esperava por isso. O projeto de Venâncio agia como um aerofólio durante o voo. Ele não só criava resistência, mas também criava força de ascensão. Eu esperava que o paraquedas se desmanchasse no ar, mas isso não aconteceu e eu desci por mais ou menos 2 minutos. Eu já saltei com paraquedas mais modernos, redondos, que não eram tão estáveis. Foi uma plataforma bem estável, com uma boa velocidade de descida. Foi excelente. As investigações revelaram que, ao longo da história, os comandantes militares conseguiram criar armas destrutivas aerotransportadas. Centenas de anos antes dos modernos aviões, foguetes e paraquedistas, os engenheiros da antiguidade lutaram para levar a guerra aos ares, com pipas, foguetes, flechas e a invenção mais impressionante, o paraquedas. Ao fazer isso, eles lançaram as bases para as tecnologias que permitem que o homem conquiste os céus hoje, com máquinas concebidas para realizar um ataque aéreo.